Em 2021, o perfeito será visto em você. Boa noite, graça e paz a todos. Eu confesso que eu não estava nervosa, mas agora acho que eu fiquei um pouco. Amém? Para nós, né, vou me apresentar, pastor Isabel, né? Nós somos pastores lá em São José dos Campos, na Casa do Leão, Ministério Apostólico Casa do Leão. E a gente fica um pouco nervoso por saber a responsabilidade do que nós estamos fazendo aqui nessa noite, né? Mas eu tenho que abrir que quem está mais nervoso é ele, viu? Desde o dia que recebeu o convite. Mas eu estou muito à vontade aqui nessa noite, porque aqui é a minha casa. Amém? Aqui é a minha casa paterna. Então, eu sabia que o Senhor ia fazer isso comigo. Então, eu vou tirar meu sapato. Porque Ele sempre faz isso comigo quando eu estou na minha casa. Eu não sei, Deus tem algo comigo a respeito disso. E eu sei que quando o Senhor quer liberar algo tremendo, algo pontual, o Senhor sempre faz isso comigo. E o Senhor já tinha falado comigo, você vai tirar. Eu falei, ai Senhor, não faz isso comigo, Pai. Né, lá é a minha casa paterna, mas os meus irmãos ainda não me conhecem. Mas aqueles que são do Espírito discernem as coisas no Espírito, amém? E eu estou muito feliz nessa noite estarmos aqui. E a alegria no meu coração ela é tão imensa, porque nós vamos impartir da nossa vida. E é mais fácil para ministrar quando você prega a tua própria vida. Amém? Amém. Boa noite a todos. Amém. Graça e paz. Pastor Fernando, como o Kiko já nos apresentou. Uma honra para nós estarmos aqui. Não tem como não ficar nervoso. Eu falei para a Bel, você já parou para pensar que é um encontro de casais, mas vai estar lá sentado o apóstolo Cristiano e a Leila, Zelinda e Eduardo. Então para nós hoje é uma grande alegria, mas também um grande desafio. Queria saudar os nossos irmãos que estão nos assistindo pela TV Rica, os filhos da Casa do Leão também que estão nos acompanhando com muita alegria, porque fazem parte desse projeto, desse envio, essa grande obra que o Senhor nos confiou. E hoje, depois de toda essa história de 5 anos caminhando junto, podemos ser enviados pelo nosso Pai para ministrar para casais numa casa tão relevante para as nações. Para nós hoje é uma honra. Nós estamos casados há 24 anos. Agora em janeiro nós vamos completar 25 anos de casados. Nós temos um projeto de trocar de aliança, mas quando nós casamos eu pesava 90 quilos, hoje eu peso 125, então a aliança não sai mais do meu dedo. Né? Então não sei como que nós vamos fazer, mas em janeiro nós vamos fazer 25 anos de casado. Temos 2 filhos, Mariane com 26 anos e o Samuel com 21 anos. Temos um neto, Joaquim, de 1 ano e meio. Trazemos hoje para vocês uma história de vida, e eu pretendo começar essa noite. Eu quero ser bem breve nesse testemunho, mas tudo que nós temos para impartir na vida de vocês hoje vem desse testemunho. E eu estava perguntando ao Senhor, Pai, o que impartir nessa noite na vida dos meus irmãos? Qual é a medida de graça que o Senhor tem para nós, para esta noite, para a vida dos nossos irmãos? E relembrando a nossa história, o Senhor me deu um tema para esta noite. E se tiver que ter um tema, seria: o perdão, ele tem o poder de remir uma geração. O perdão, ele tem o poder de remir gerações. Teus filhos, teus netos, teus bisnetos. O perdão tem esse poder. E eu quero, de uma forma bem breve, testemunhar para vocês um pouco da minha vida, de quem eu fui, o nível adâmico que eu cheguei na minha vida como marido, a natureza que eu carregava mesmo estando dentro da igreja desde os 8 anos de idade. Por muitos anos eu trabalhei numa área específica chamada Atividades Especiais de Inteligência.
E a minha área exclusiva era a proteção de executivos. E eu fiquei por 10 anos da minha vida protegendo pessoas. Um menino que sempre morou em comunidade pobre. Um menino que sempre sobreviveu à vida. De repente, ele adulto se encontra nesse cenário, um homem com uma responsabilidade de proteger pessoas, um homem que chegou a um nível de relevância e status que muitas pessoas desejariam estar. Esse ambiente, ele foi propício para que Adão me consumisse. Esse ambiente, essa plataforma, e eu quero que você entenda isso nessa noite, a plataforma onde eu cheguei foi Deus que me colocou. Você pode dizer um amém? Mas quando eu cheguei a esse lugar que o Senhor me colocou, eu me desconectei a Ele. Os meus desejos, as minhas vontades, a relevância que eu tinha, as viagens que eu fazia, os lugares que eu frequentava, os hotéis que eu dormia, aquilo começou a gerar dentro de mim um homem sem escrúpulos. Aquilo começou a gerar dentro de mim um homem que não tinha mais caráter. Aquilo começou a gerar em mim um homem totalmente diferente daquilo que Deus havia planejado para mim. Eu cheguei num ponto da minha vida que a plataforma estava tão alta, e entenda isso, é exatamente esse lugar que Satanás quer te pegar. Quando você chegar lá na plataforma mais alta, como você disse na mesa, o pináculo do templo, é um lugar perigoso, porque é ali que Satanás te... E essa história que eu vou contar para você hoje, que envolve adultério, que envolve separação, que envolve traição, meu irmão, eu quero que você saiba, de tudo que eu vou falar aqui, eu não me agrado em nada da minha história do passado. Se eu pudesse pular esse testemunho, eu pularia, porque não me agrada. Mas eu creio que hoje o Senhor usa isso como um testemunho, e eu creio que vocês vão fazer parte dele nessa noite. Eu cheguei num nível da minha vida onde eu simplesmente entrei num nível de egoísmo e de ignorância, num nível de traição, num nível onde eu estava na igreja todos os domingos louvando ao Senhor, e na segunda-feira eu já estava trabalhando, eu estava viajando, eu estava em hotel, ou eu estava com uma mulher diferente. Eu não me preocupava mais com quem eu era no altar. Eu não me preocupava mais quem era o escolhido do Senhor ou não. Eu não me preocupava mais se eu tinha uma esposa ou não. Eu não me preocupava mais se eu tinha meus filhos ou não. Tudo que para mim era importante era a posição que eu havia alcançado. E eu carregava dentro de mim uma desculpa preparada, e essa desculpa era: a minha família era assim, meus pais foram assim, os meus tios são assim, todos os meus primos são mulherengos, todos os meus primos são separados. E eu usava isso como desculpa, e eu continuava na igreja, eu continuava ali disfarçadinho, eu cantava, eu adorava. As pessoas falavam para Isabel: nossa, o Fernando quando canta, mal sabia eles qual era a natureza que estava sendo liberada ali. E eu lembro como se fosse hoje, certo dia da minha vida, eu usando como desculpa as minhas situações, os meus adultérios. Nós nunca formalizamos um divórcio, nós nunca nos separamos oficialmente no papel, mas eu saí da minha casa por 4 vezes. E todas as vezes que eu saía da minha casa, era justamente para eu ter essa liberdade de fazer o que eu quero. Agora eu posso fazer o que eu quero, sem ter medo de chegar em casa com um cheiro de perfume diferente, ou sem ter o medo de chegar em casa e ficar dando uma justificativa, ou sem ter o medo de chegar em casa e ela ficar mexendo no meu celular. E por diversas vezes eu fui saindo de casa, eu fui saindo de casa. Teve um dia da minha vida que o Senhor olhou para mim e falou assim: até quando você vai continuar nessa vida? E sempre, irmãos, que eu voltava para casa, eu voltava para a igreja. E eu voltava para a igreja e me colocava no altar. E um dia eu ouvi muito claro o Senhor me falando: eu vou te dar uma chance. Ou você desce do altar,
ou eu farei com você como eu fiz com Saul, eu arrancarei de você o meu espírito. E aí, irmãos, eu fui orar e falei para ele, mas Senhor, o Senhor tem que entender que é a minha família. O Senhor tem que entender que é a geração, é a descendência, é a genealogia. É demônio. Homens que estão aqui, escutem o que eu vou falar. A resposta que o Senhor me deu foi: filho não é demônio. Filho não é problema de genealogia. Filho não é problema de descendência, é problema de caráter. Ou você desce do meu altar ou eu te arranco porque você não tem caráter. Ou você desce e deixa eu ajustar o teu caráter ao meu caráter, ou você está fora dos meus planos. E nesse processo, meus irmãos, de separação de corpos e de sair de casa, arruma as malas. Samuel era novinho, tinha 1 ano de idade, e entra e sai, e vê o pai arrumando mala, e a mãe daquele jeito e tal. As pessoas olhavam a nossa situação, um cara de relevância, uma boa casa, uma boa estrutura, carro blindado indo buscar na porta de casa, as pessoas abrindo a porta para o bonito entrar, e blá blá blá, tudo aquilo que você já conhece. Tudo aquilo que Adão adora. Se tem uma coisa que Adão adora, é bajulação. E as pessoas começaram a olhar e falavam para ela, falavam dela. E depois ela vai falar um pouco dessa situação. Mas eu quero deixar bem claro aqui o que eu causava na vida dela. Nunca deixei faltar nada. Mas o que eu precisava entregar para ela, eu não entregava, que era o meu caráter de homem, de marido, de esposo leal, de se tornar um com ela em Cristo. E as pessoas olhavam para ela e falavam assim: eu não sei como é que você aguenta esse cara. Eu não sei como é que você aceita esse cara de volta. Eu não sei. Pessoas de dentro da igreja olhavam para ela e falavam assim: se o Fernando voltar e você aceitar ele de volta, eu nunca mais falo com você. E essa pessoa até hoje não fala com ela. Isso foi gerando nos meus filhos um buraco. Isso foi gerando na minha filha mais velha, a Mariane, uma sensação de nojo. E as pessoas olhavam para Isabel e crucificavam a Isabel como se ela fosse a culpada. E eu quero deixar uma palavra para vocês que eu anotei aqui. Vou direto para ela, porque nós nos apegamos muito aos provérbios. E a gente, todas as vezes que tem um retiro de casais, todas as vezes que tem algum evento de mulheres, a gente fala: a mulher sábia edifica a sua casa. Amém? Amém ou não? A mulher sábia edifica a sua casa, mas um homem em Adão destrói uma geração. Um homem em Adão, ele destrói uma família. Um homem carregando uma natureza adâmica, meu irmão, ele destrói as futuras gerações. E eu gerava na minha filha esse sentimento, de ela ver a mãe chorando, dela ver a mãe sendo humilhada, dela escutar na igreja os burburinhos: olha lá, ó, foi embora de novo, está aí. Está aí, está aí, está aí. E eu me lembro como se fosse hoje, um dos dias que eu fui até a minha casa para visitar o Samuel, para ver como o Samuel estava, porque ele era novinho. E numa das conversas que nós estávamos tendo, ela olhou para mim e falou assim: eu nunca desisti de você. Irmãos, ali a minha cara caiu no chão. E ela olhou para mim e ela falou assim, eu lembrei agora da profeta Camila, ela falou assim: desce do palco que você não é a Xuxa. Eu nunca desisti de você. Eu, yes, eu sou o cara mesmo. Ela: eu nunca desisti de você, porque eu enxergo o propósito que Deus tem para você. E eu não vou desistir de você enquanto eu não ver o propósito que Deus tem para você se cumprir. E essa mulher, irmãos, com toda a vergonha, nós íamos falando isso no carro, com toda a humilhação, com toda a dor que ela passava sozinha, ela tinha forças para orar por mim. E eu costumo dizer que Abel sempre tinha, apesar de na época ela ter a religiosidade inserida nela muito forte, eu falo que Abel, ela sempre resplandeceu a luz de Cristo. Enquanto eu era Adão,
abastecido com whey protein, ela sempre tinha esse coração e o ouvido para discernir as estações, entender os tempos, ouvir a voz do Senhor. Essa história, todo esse imbróglio de adultério, pastor Tiago está aqui não, né? Pastor Tiago conheceu um pouco da nossa história mais de perto. Toda essa situação gerada, todo esse mal-estar gerado, todos os projetos que Satanás estabeleceu para me destruir. E eu te digo uma coisa, o projeto dele lá atrás era fazer com que eu não chegasse aqui. E se eu estou aqui hoje, se um dia eu fui ordenado pelo apóstolo como pastor, é porque ela nunca desistiu do propósito de Deus que era estabelecido para a minha vida. E quando eu entendo, e quando eu olho, quando eu falo, quando eu penso em se tornar um, meu irmão, é justamente isso. É você entender que o teu perdão, a liberação do teu perdão, a tua oração pode salvar a tua geração. A Mariane um dia olhou para a cara da mãe dela e falou assim: eu vou me casar um dia, mas eu entro sozinha na igreja. Se eu casar um dia, eu entro sozinha na igreja. Fazem mais ou menos 16 anos, 17 anos que isso aconteceu. Quando nós viemos para Taubaté, nós já viemos totalmente curados em relação a isso, libertos em relação a isso. Mas eu gostaria de deixar ela falar um pouco a respeito do que ela sentia, as acusações que eram jogadas sobre ela, e qual o nível de maturidade, irmãos, que você precisa ter, porque ela poderia me perdoar e nunca mais me aceitar, mas ela decidiu: não, eu preciso perdoar, porque ele se tornou um comigo, e o que Deus tem para ele, tem para mim também. Queria que você falasse um pouco. Amém. É interessante tudo isso, porque ele fala da impressão que não é a gente que viveu, né? Aí você pode dizer: mas como foi você que viveu? Mas quem é curado é isso, né? Você escuta e você fala: nossa, é tão longe do que eu vivo hoje, mas isso tudo foi verdade, né? Mas hoje, quando nós liberamos isso, nós sabemos que tem um propósito de cura. E eu falei para o Fernando que eu não vou falar muito. Eu quero duas coisas que o Senhor colocou no meu coração, que eu acho que é bom que eu fale nessa noite. É a respeito de como eu consegui vencer isso. Certa vez, conversando com uma pessoa, nessa época, né, há 18 anos atrás, e eu falando dessa dor, né, quem passou por isso, infelizmente sabe como é. Essa pessoa falou para mim assim: Bel, a dor da traição, ela se compara à dor da pessoa, quando a pessoa perde um ente querido. E quando você passa por isso, você experimenta dessa dor. E eu nunca tive medo de me separar, eu nunca tive medo de caminhar com os meus filhos, eu nunca tive medo de nada disso. O único medo que eu tinha, na verdade não era nem medo, era um temor. Era de fazer algo que não fosse a vontade de Deus. E é engraçado que eu estou aqui e o Espírito Santo começa a me trazer algumas coisas. Quando aconteceu isso, né, pela primeira vez, e aí passou-se uns meses. Então vamos nos separar mesmo, vamos no advogado, nem sei se ele lembra disso. Viemos em Caçapava. E aí a gente veio para Caçapava, ele esperto, né, falou: nem vou lá em São José, né, vamos para Caçapava que ninguém me conhece. E aí eu orei, eu fiz uma oração ao Senhor e falei: Senhor, se essa é a tua vontade, o Senhor me dá uma resposta hoje.
que a gente saia daquele lugar, cada um vai cuidar da sua vida, enfim. Eu já perdoei, então que ele segue a vida dele, eu sigo a minha. Se essa for a tua vontade. E viemos para Caçapava. Aí chegamos diante do advogado lá, né? O advogado olhou para a minha cara, olhou para a cara dele e falou assim: olha, eu não sei o porquê. O meu trabalho é fazer divórcio. Eu ganho, a minha vida é isso. Mas eu não sei porquê, mas eu não vou pegar a causa de vocês. Ele falou ainda rindo, falou assim: vamos para casa. Para numa lanchonete, toma um suco e conversa. E aí eu e ele começamos a dar risada e voltamos para casa. Né? Ali o Senhor me deu a resposta: filha, não é o fim. Não é esse fim que eu quero para vocês. Mas eu quero pontuar com vocês nessa noite duas coisas. O que nos fez chegar aqui nessa noite e testemunhar para vocês dessa cura, de todo esse processo, foi caminhar sobre o som da voz do Senhor. Em todo o tempo, às vezes eu falo isso para a igreja, né? Principalmente para as meninas. Ai, pastor, por que não veio no culto hoje? Já não estava bem. Ai, não sei o que. Eu falei, então, esse é o dia para você estar na casa. Tinha dia que eu entrava na igreja, irmãos, eu nem sabia mais o que estava sendo ministrado, tanto que eu chorava. Mas eu não queria saber de nada, eu só queria me prostrar e ficar ali. Porque eu sabia que daquele lugar eu não ia sair daquela forma. E eu falava com o Senhor, e o Senhor sempre falava: Isabel, filha minha, ande sobre o som da minha voz. Sabe por quê? Porque diversas vezes, e eu ainda estava falando com o Fernando sobre isso. Quando passamos por esse momento do adultério específico que estamos falando essa noite, se levantam muitas vozes. E o que nos confunde em meio a esse processo, a essas vozes, que não são pessoas, são pessoas que nos amam. E às vezes a pessoa não suporta mais ver você sofrendo, então ela fala para você assim: sai disso, você é nova. Quantas vezes eu recebi essa palavra? Você é nova, você não precisa viver isso, Deus tem algo novo para você. Na igreja, quantas vezes? E aí eu ficava meio assim: meu Deus, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e agora? É Deus que está falando comigo, não é Deus? Mas toda vez eu falava: Senhor, me faça, me dá discernimento, para ouvir somente a Tua voz. Porque às vezes a gente quer dar um jeitinho naquilo que Deus quer fazer você passar, é pelo processo mesmo. E quem é que vai dar jeitinho nas coisas que Deus está fazendo você caminhar dia após dia? E é um processo, não tem como você fugir daquilo. E às vezes a gente, no papel da família, no papel da igreja, sem a direção de Deus, sem entender, não, deixa. E Deus está trabalhando, Deus está fazendo, ela vai aguentar, ela vai suportar. A gente quer dar um jeitinho com a nossa voz. Eu já tinha isso como uma palavra rema para a minha vida. Aí esses dias, acho que foi lá no encontro de casais, a Leila falou, eu falei: uau, então eu estou alinhado com a minha mãe, agora que eu vou tomar mais posse dessa palavra. Foi até a Zê que falou, né? Acho que citou a Leila, que a Leila é sábia, não sei o quê, né? Daí a Leila, você falou, né, Leila? É até o tolo. Até o tolo passa por sábio quando fica em silêncio. Então, meu irmão, sabe, eu quero dizer algo a você. Se você não sabe o que falar, fica quieto. Não vai falar as coisas na sua carne as pessoas queriam falar coisas para que eu saísse bem. Nossa, eu não quero ver mais Isabel nisso, Isabel está sofrendo demais. Irmãos, nessa época eu perdi 30 quilos em 2 meses. Mas eu queria era caminhar sobre o som da voz do Senhor. E por isso é que nós estamos aqui nessa noite. E falando do perdão,
O perdão, você nunca vai sentir de perdoar ninguém. O perdão, ele é uma decisão. O perdão, ele é uma decisão. E eu decidi, diante da voz do Senhor, perdoar o meu esposo. Não é porque eu não tinha uma outra opção, não. É porque eu quis obedecer à voz do meu pai. E hoje, para finalizar a minha parte, certa vez, há 18 anos atrás, o Espírito Santo me fez lembrar, a hora que eu estava tomando banho para vir para cá. Numa madrugada, eu orando a Deus e falei: Senhor, eu não aguento mais, é muita vergonha. Eu estou passando muita vergonha. Eu estou sendo muito exposta, a minha casa está exposta demais. Os meus filhos estão expostos. Está aí uma história que lá em São José, irmãos, muita gente ficou sabendo. Que nós, por muito tempo, fomos presidente, não sei das quantas, de jovens, de adolescentes, enfim, todas essas coiseiras aí. Então, muita gente ficou sabendo da nossa história. E chegou uma época que eu falava com Deus e orava: Senhor, eu não aguento mais, é muita vergonha. E o Senhor falou comigo, e o Espírito Santo, falei para o Fernando: olha, isso há 18 anos atrás. E a hora que eu estava tomando banho, o Espírito Santo falou comigo: filha, você lembra daquela oração sua, 18 anos atrás? Que você falou comigo: eu não aguento mais. São José inteiro sabe dessa história. E o Espírito Santo me fez lembrar. Ele me disse: filha, São José inteiro sabe da sua vergonha agora. Mas vai chegar o tempo de honra que o mundo vai saber quem sou eu na sua casa. E esse dia chegou, e esse dia é hoje, é agora. Então ande sobre o som da voz do Senhor. Talvez você possa dizer: nossa, mas está muito exposto, eu estou exposta demais, estou exposto demais. Fale para mim se você está sendo mais exposto do que Jesus foi. Tudo tem um tempo. E nessa noite eu tenho certeza que essa noite é uma noite de cura nessa casa. Nós viemos neste lugar para impartir sobre a vida de cada casal cura. Talvez não seja nessa área, mas talvez você precise de cura em outras áreas. E é isso que o Senhor nos fez trazer, impartir sobre a vida de vocês nessa noite, dessa cura. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Amados, toda essa história, tudo que vocês ouviram, se tornou uma grande marca nas nossas vidas. Na minha vida, na vida da Bel, na vida dos meus filhos. Uma grande cicatriz. Nós fomos curados. E compartilhar toda essa história hoje com vocês não nos causa mais vergonha. Não nos causa mais dor. Porque hoje o Senhor usa aquilo que foi vergonha para que seja estabelecida a honra e o conserto ao som da voz dele. Amados, hoje eu e a minha casa, eu posso declarar para você isso, que hoje eu e a minha casa, nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Hoje eu e a minha casa estamos escondidos com Cristo em Deus. Mas para isso acontecer foi necessário para que isso acontecesse, ou para isso acontecer, foi necessário entender que este esconderijo só está disponível após cruz. Nós precisamos levar os nossos casamentos à cruz de Cristo. E é nessa cruz que toda soberba acaba, é nessa cruz que todo egoísmo acaba, é nessa cruz que o pecado acaba, é nessa cruz que tudo aquilo que Satanás tentou distorcer de um padrão de casa, de família, acaba.
E hoje, poder dizer para vocês que eu e a minha família, eu e minha casa, estamos escondidos com Cristo em Deus, é porque hoje nós pertencemos a esta casa. Hoje nós temos a paternidade que nos dá o caminho, que nos dá o destino. Nós chegamos nessa casa totalmente libertos do adultério. Nós chegamos nesta casa totalmente curados, já curados. Nós não tínhamos mais problema com essa história. Mas foi nessa casa que o Senhor nos apresentou pais que nos mostraram: até aqui vocês caminharam com Jesus. Até aqui vocês caminharam, passaram pela igreja. Mas agora, a partir dessa nova história que nós vamos edificar juntos, vocês vão passar a ser achados nele. Não se trata de andar com ele, ser achado nele. Hoje eu e a minha família estamos escondidos nele. Hoje eu e a minha família entendemos tudo aquilo que passamos, e eu quero dizer para você, não tem problema nenhum você ter um status, uma posição de relevância em uma indústria, não tem problema nenhum você ter dinheiro, não tem problema nenhum você ter riqueza, desde que você administre tudo isso com a mente de Cristo. O problema nunca foi os recursos, o problema nunca foi a tua posição aonde você trabalha, o problema é a natureza que nós manifestamos por onde passamos. Nosso casamento precisa passar pela cruz. E é lá que todos os nossos problemas vão acabar. E eu pedi ao Senhor uma palavra para vocês, e eu quero encerrar esse nosso tempo liberando essa palavra para vocês, amém? Porque essa noite é uma noite pontual e profética para essa casa. Porque eu falei: Senhor, o que levar para casais que saíram recentemente de um retiro de casais? O que falar para casais de uma casa que é administrada pelo apóstolo L, que é administrada pela Leila, pelo apóstolo Cristiano? E o Senhor me falou: essa casa, o sonho de Deus, está sendo alimentada com uma dieta muito rica nos últimos anos. Uma dieta muito rica nos últimos anos. E a pergunta é: o que estamos fazendo com o que estamos comendo? A pergunta é: o que os casais dessa casa estão fazendo com a alimentação que estão recebendo? Porque tem sido uma dieta rica, tem sido informações preciosas, chaves têm sido entregues para vocês em todos os eventos, em todos os cultos, sejam eles de casais ou não. Nós estamos transformando, vocês estão pegando essas palavras e transformando essas palavras em energia, porque o Senhor está nos convocando para esses dias, para sermos vozes proféticas para as famílias. O Senhor está convocando os casais dessa casa para serem voz profética em meio ao caos. Você pode dizer amém? Nós saímos da pandemia e o pior está chegando. Porque o número de divórcios aumentou, o número de pessoas que não sabem mais morar juntas, que não querem mais morar juntas aumentou. A violência doméstica aumentou, e a pergunta é: o que nós como igreja vamos fazer nesses dias? A pergunta é: o que eu e você como um casal vamos fazer nesses dias com outras famílias? Toda a minha história de vergonha, toda a nossa história de vergonha se transformou em um testemunho. E hoje, todos os dias, o Senhor envia casais para aquela casa com a mesma história que nós passamos. Todos os dias o Senhor nos fala: a dor de vocês se transformou em cicatriz, e que a cicatriz de vocês auxilie os casais chegarem à estatura que vocês estão chegando. Usem o testemunho de vocês, irmãos. Use a vida de vocês para salvar o teu vizinho. Talvez ao lado da tua casa tenha um casal que esteja exatamente nessa situação. Separa ou não separa. E talvez o testemunho perfeito que tem sido visto em muitos de vocês pode mudar a história de alguma família. O testemunho perfeito. Se tem algo que me emociona quando eu vejo o vídeo de vocês desse ano, é quando a voz da Carol no final fala assim: e o perfeito será visto em vocês.
O que o Senhor quer dessa casa, o que o Senhor quer da casa do leão, o que o Senhor quer de nós como um organismo vivo nesses dias, principalmente os casais, sejam boca profética nesses dias. O diabo não vai destruir as famílias, o diabo não vai interferir na obra do Senhor, ele não tem poder para isso. E o Senhor está convocando homens e mulheres nesses dias, que abram mão do seu eu, que abram mão dos seus desejos, que abram mão da sua vida, para manifestar a vida daquele que nós carregamos. Eu encerro, meu irmão, essa noite, publicamente falando, muito obrigado, meu amor. Porque o teu perdão salvou a nossa geração. Lembram da minha filha? Quem casou ela foi a pastora Fernanda e o Alan. Quem entrou com ela na igreja fui eu. O meu neto tem o meu sobrenome. E te digo mais, o Senhor já me falou que é Ele que vai ser o responsável em dar sequência na geração ministerial que Ele confiou a mim. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Quer um lugar seguro para estar? Esteja escondido com Cristo, em Deus. Não se trata mais de nós. Não se trata mais das nossas vontades. Hoje, financeiramente falando, e toda a estrutura que nós tínhamos hoje, acabou. Não temos mais nada daquela estrutura. Mas nós temos vivido os 5 melhores anos das nossas vidas. Não nos falta nada. Não nos falta nada. E olha, eu vou te confessar uma coisa, a gente não consegue ficar 10 segundos brigado um com o outro. Tá até chato isso já, tá? Não. A gente não consegue, irmão, sabe por quê? A gente entendeu o que é se tornar um. E eu quero agradecer a vocês nessa noite, por terem nos recebido nessa casa. Quero agradecer ao apóstolo Cristiano, que é o principal responsável em nos conduzir todos os dias à cruz. Todos os dias. Eu caminho com ele há 5 anos. Se você perguntar para ele quantas vezes eu e Abel sentamos com ele para sermos aconselhados, acho que nenhuma, né? De casamento, assim, casal nunca. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida dele e a vida da Leila me inspiram. A impartição do Espírito, a vida deles é tão violenta para mim, o sentido da pureza, que além de eu estar agora escondido com Cristo em Deus e o pecado não habita mais na minha vida, eu olhar e falar assim, eu tenho um pai que se eu pisar na bola ele me arrebenta. Porque o que ele tem gerado nas nossas vidas nesses últimos anos, eu vejo Cristo em você e amo a sua vida. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Em 2021, o perfeito será visto em você.